Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Jorge, que com este episódio totaliza 4, empatando-se ali no primeiro lugar com o Roman Art. Olá Jorge, um prazer ter-te aqui mais uma vez. E com o Jorge vamos, mais do que abordar uma história em específico, vamos falar de um tema bastante premente e sempre importante de relembrar, que é aquele equilíbrio entre a inocência e o cinismo quando nós viajamos. Confiar, não confiar, onde é que... E também da relatividade que há de alguns valores que para nós são óbvios, que vivemos no nosso sítio, mas que noutros sítios são diferentes e é importante ter isso em conta. Fiquem por aí, vai ser interessante, de certeza. Fala-me um bocadinho do teu contexto indiano. Já lá foste várias vezes. Eu acabei de ler há pouco tempo o teu... O do Marajá. Não, o primeiro, ainda o primeiro. Sim. Pá, sabes como isto há bué Claro. de livros hoje em dia, uma pessoa está sempre um bocadinho atrasada, do qual gostei. E li algures que, corrigir-me-ás, que a dada altura talvez fosse, ou se calhar até foi na Indochina, não sei em que livro é que foi. Indochina não faz sentido porque Indochina é sobre a Indochina, mas que a dada altura tu achaste que já não ias voltar mais à Índia. Certo, isso já aconteceu mais do que uma vez, infelizmente, mas até agora voltei sempre. Essa vez foi na viagem de Vespa, porque no fim da viagem tinham acontecido alguns episódios, um deles em que até já falámos aqui, quando eu fui detido para interrogatório. Achavam que nós éramos uns espiões industriais. E ficámos com medo de termos sido, de certa forma, sei lá, referenciados em alguma lista de eventuais terroristas, sei lá, porque eles estavam convencidos que nós éramos terroristas. E eu, muito sinceramente, fiquei na dúvida se alguma vez ia conseguir voltar à Índia, porque no meio daquela... Por muito que ele depois nos tivessem dito que não ia haver referência, o facto é que tivemos a tarde toda com telefonemas e coisas e ficámos ali com a sensação que tínhamos sido referenciados. E então, quando eu saí dessa vez da Índia, fiquei mesmo com a sensação que não ia voltar. E depois o que aconteceu foi que o intervalo entre essa viagem e a seguinte foi o meu maior intervalo, o intervalo mais longo que eu estive sem ir à Índia. Foram 4 anos. Eu nunca tinha, desde a primeira vez que fui à Índia, nunca tinha estado mais do que 1 ano e meio sem ir lá, sem voltar. Por isso, de repente, fiquei 4 anos, porque sei lá, a vida deu voltas e que acabei por ir adiando. Estive 4 anos sem ir à Índia e, de repente, quando estou a voltar outra vez, foi em 2019, quando estou a voltar outra vez, ia quase com... Eu próprio já estava com dúvidas quando estava a chegar, enfim, se ia conseguir entrar ou não. Achei que sim, porque me tinha sido dado o visto, por isso a dúvida já estava um bocado dissipada. De qualquer maneira, em termos de cabeça, digamos, eu próprio não sabia se aquela Índia... As diferenças da Índia iam ser tantas, e as minhas diferenças também enquanto pessoa, enquanto crescimento, ia ser tão maior do que as diferenças que eu tinha tido nas outras viagens, que eu pensei que se calhar não estava preparado, ou a Índia já não estava preparada para mim, ou eu para a Índia, enfim, que íamos estar mais incompatíveis. Mas isso dissipou-se, mal eu cheguei nos primeiros minutos, dissipou-se logo e foi bom. Depois a segunda vez foi agora esta última vez, já em 2020, em que eu tive de fugir praticamente. Eu acho que posso mesmo dizer que tive de fugir, porque foi num dia praticamente, por causa das fronteiras todas a fechar, com o Covid e com os dramas todos da pandemia, em que eu tive de me vir embora da Índia, deixei coisas lá e tudo, e sei lá, e na altura... Agora já sabemos mais do que sabíamos e mesmo assim ainda há tantas dúvidas, mas naquela altura, em março de 2020, ninguém sabia muito bem o que é que estava a acontecer, e principalmente naquela semana que foi o caos, com tudo a fechar, e enfim, e eu lembro-me de estar a vir embora da Índia e sem saber se alguma vez vou voltar, e aí já não é por uma questão legal, é por questões mesmo de... Eu sabia lá se ia apanhar o bicho nos aviões, se ia, sei lá, se ia ficar afetado em termos de saúde, ou se o mundo ia mudar tanto que ia deixar de ser possível. Não sei, na altura eram tantas as incógnitas que eu realmente saí sem saber se alguma vez ia voltar, e muito sinceramente está a passar quase 1 ano e ainda não sei, não é? Acho que sim, acho que vou voltar. Por razões bastante
específicas. Exatamente. Sabes que ao ler o teu livro, é curioso porque eu fui à Índia 2 vezes, que totalizam 6 semanas, e vou andando ali de hotspot em hotspot, porque tem pouco tempo, e quero ver as cenas das quais me falam mais, né? Acho que é natural. Apesar disso, tenho ideia também do quão difícil pode ser. Mas ao ler o livro é que eu percebi que não é muito fácil. E, é relativo, é muito relativo. Tenho ideia que fiquei com a sensação que sofreste um bocadinho e que passaste também por sítios um bocado duros. Sim, e não é tudo lindo. Não é tudo lindo, como em qualquer lado, não é? E na Índia, como é tudo muito intenso e também é um país muito pobre e muito sofrido de certa maneira, também tem algumas dificuldades acrescidas, principalmente nas zonas que estão menos polidas, digamos. E esta viagem que tu leste do primeiro livro da trilogia que estamos a falar, é uma trilogia sobre as aventuras na Índia. Esse primeiro livro fala de uma viagem de Vespa, que já por si só, enfim, oferece desafios extra, não é? Em estrada, e também é uma viagem que nós definimos, portanto era eu e o Luís Simões, e definimos que ia ser numa Índia menos viajada, menos batida. O Luís era a primeira vez que estava a viajar na Índia, eu já estava muito batido na Índia, mas mesmo assim o que pensámos foi que, por exemplo, no caso do Luís, que ele ia ter outras oportunidades para fazer aquela Índia mais mainstream, digamos, e eu já tinha feito. Então optámos por fazer mesmo um roteiro mais alternativo, irmos por lugares que, enfim, que em muitos sítios não estavam mesmo preparados, nós éramos uns aliens autênticos. E aí sim é um desafio extra porque lá estás em lugares que não estão preparados ou não estão prontos para te receber, não estão à espera de te receber, muitas vezes são desconfiados, e depois vais de moto, por isso tudo aquilo também fisicamente também vai pesando. Dito isto, até parece que é uma coisa má, não é? É espetacular porque vais sempre a encher. E por isso é que eu digo também é sempre um bocado relativo. Eu curiosamente acho que ainda nos sítios mais batidos é capaz de ser às vezes mais difícil de fazer do que em sítios mais calmos, porque os sítios mais mainstream, digamos aqueles que fazem parte do circuito mais comercial, o lado A, eu chamo do lado A, depois há o B, o C e o D, né? Mas o lado A da Índia é aquele que também tem os próprios indianos que estão lá e que vão ter contacto contigo. Muitos deles até são deslocados de outras zonas da Índia que vão para ali só para trabalhar para o turismo, e então acabas por ter um contato, eu não vou dizer que não seja genuíno, mas que já está muito trabalhado e que já está muito preparado para te pintar uma fotografia e se calhar para te pôr ali já num jogo. Isso é incrível. Eu acho que agora estou a falar mais em específico daqueles que nos enganam, e eu acho que eu sei que não são todos, mas eu acho que o pessoal na Índia tem um talento incrível para essa. Eles são os fura-vidas e não têm muitos constrangimentos, porque depois a própria religião deles e todo o contexto, o tecido social e tudo, tem uma construção diferente da nossa. Aliás, é uma das coisas que, quando vamos à Índia, temos de saber desligar-nos um bocadinho dos nossos preconceitos e até das nossas maneiras, das nossas lógicas de pensamento. Tipo, a própria lógica de pensamento e de construção de ideias é diferente lá. E então um dos maiores desafios que temos e uma das maiores barreiras é quando estamos muito presos às nossas ideias, porque depois vais chocar com tudo o que está lá. E daí também, quando estás só a fazer mais os hotspots, depois também corres o risco de estar muito concentrado só nisso e depois acabas por ficar mais em choque com a Índia mais real. Se baixares as defesas e se andares um bocadinho mais assim, sei lá, não vou dizer low-key, porque também não é só isso, e eu sei também que a forma de viajar é assim, por isso, mas se desviares um bocadinho desse caminho mais batido e tal, vais ver que de repente as coisas também vão fluindo de outra maneira. Mas sim, mas as pessoas lá têm formas de ver diferentes. Muita gente vê-te como uma potencial fonte nem que seja de uma refeição à borla, só que eles não veem isso como uma coisa má. Eles entre eles fazem isso, por exemplo. Eu vejo muitas vezes as pessoas às vezes muito coisas porque têm de dar já não vou falar das modas, mas as gorjetas e não sei o quê, tipo, porque têm de compensar, e nós, porque é que têm de compensar? Já não estão aqui a chorar e não sei o quê. Os próprios indianos fazem isso, está na cultura deles.
Por isso já é expectável que tu fazes isso. Quando tu és um convidado em casa de alguém, estás à espera que a pessoa que te convidou que te encha de comida e de coisas, e é suposto tu abusares um pouco da hospitalidade deles, mas não ao ponto deles acharem que tu estás a abusar. E ao mesmo tempo deles é expectável que te deem tudo, mas que haja sempre uma altura que acham que tu estás a abusar. Estás a ver? Então é sempre um jogo. Aquilo é uma negociação constante e é cansativo também. Pá, efetivamente, causa-me confusão quando as pessoas olham para mim e veem uma nota. Não, claro, isso sim. Contudo, sendo que a vida não é assim tão linear como nós por vezes queremos que ela seja, a verdade é que pessoas como eu e como nós, em média, há sempre as suas exceções, temos muito mais dinheiro do que um indiano em média. Não, isso não tenho as dúvidas. Isso é assim, só o facto de estarmos lá, só o facto de estarmos ali significa, mesmo os backpackers, não é? Que agora não estou a falar dos backpackers, estou a falar dos bagpackers, não é? Mesmo os backpackers, esses, por exemplo, são muito mal vistos na Ásia exatamente por isso, porque é quase imoral a forma, a postura às vezes com que se está a viajar, que já está a roçar o pedinte, não é? E então, alguém que vem de um contexto, porque não tenhas dúvidas, nós mesmo numa condição social e económica, mas social e económica mais baixa na Europa, estamos acima de maior parte das pessoas num país como a Índia, por exemplo, a não ser os ultramilionários e tal. Claro que isso já é um contexto diferente, mas somos efetivamente, então se temos o dinheiro para ir lá, basta ver quantas pessoas de lá é que têm dinheiro para vir aqui ou para ir a qualquer lado, não é? E então é engraçado pôr isso um bocado em perspectiva, até em conversas com eles, porque a gente também depois ver como é que eles veem isso. Porque tu podes dizer, eu não tenho dinheiro, não sei o que. Eles, não tens dinheiro, estás aqui, não é? Ou então tu dizes, eu tenho, mas eu estou a viajar durante 6 meses e tenho de poupar porque só tenho um orçamento para não sei o quê. Certo, está bem, mas tens aquilo, eles têm um orçamento para o dia-a-dia. Tu tens o dia-a-dia, mas tens ali o cofre forte, não é? Tens ali aquilo tudo acumulado e vais tirando um bocadinho todos os dias. Eles não, eles fazem o dinheiro do próprio dia. Aliás, na própria pandemia agora foi um drama horrível, porque quando de repente fechou tudo, em março, quando fechou tudo, foi um drama. Porquê? Porque as pessoas viviam são economias familiares e microeconomias, pessoas que ganham só o dinheiro do dia-a-dia. Se tu de repente não ganhas dinheiro naquele dia, tu não tens dinheiro para ir fazer compras para o mês, para estar em casa, fechado em casa durante umas semanas, porque simplesmente não podes fazer isso. Tu todos os dias compras a comida que vais comer naquele dia. Então, enfim, são mesmo outras realidades. Sim, é isso. E eu tento não julgar e tento não ter dentro de mim sentimentos que sejam menos positivos. E às vezes um gajo está cansado e as pessoas pedem. Exato. Mas realmente tento também ter isso em mente, que isto é muito diferente. E realmente posso sentir-me um bocado objetificado por vezes, mas. E quantas vezes é que nós não objetificamos também o outro lado, não é? Também vamos para lá com a ideia ou da espiritualidade, ou dos meninos pobrezinhos, ou disto ou daquilo, porque nós também acabamos por tornar aquilo algum objeto. E as fotografias, acho que no outro dia tinha estado a falar também acerca das fotografias. Tudo isso, todas essas dinâmicas que se criam são muito complexas, porque cada dinâmica ali tem 2 sentidos, mas na verdade aquilo está num contexto de muitos sentidos, e nós estarmos a dizer que eles nos veem como alguém que é um provider, mas nós cá também estamos a ver como alguém que é um objeto fotográfico, ou o outro está-nos a ver de outra maneira, e acaba por ser muito, muito complexo, muito mais complexo que isso. Por isso é que é bom desligar um bocado isso, ou pelo menos desligar o mais possível disso, que é para também baixares um bocado ali essas reservas. É uma aprendizagem que eu fiz muito na Índia, porque, por exemplo, no segundo livro, que é o Marajá Faz Anos, o primeiro livro é sobre uma viagem, somos 2 viajantes a fazer uma viagem. O segundo livro fala de 2 viagens e um viajante. E então, basicamente, o segundo livro é a primeira viagem que eu fiz à Índia, em 2003, e a última, nessa altura, que é 2019, que foi o regresso a seguir à viagem de Vespa. E eu faço um bocado, estou a contar as aventuras, tanto de uma como de outra, aquelas peripécias todas, só que eu acabo por fazer um bocado uma leitura também do que era a minha visão
quando viajei na primeira vez na Índia e tinha muito pouco mundo, só tinha ido à Tailândia, na Ásia, por isso era quase aquilo era mesmo assim uma estreia, não é? E depois em 2019, em que já passei mais de 2 anos na Índia e já trabalho há não sei quantos anos, já há 10 anos como líder de viagens e tal, por isso já tenho muito mais mundo, já tenho uma visão também um bocadinho mais, se calhar mais cínica ou mais pragmática, menos, não digo menos apaixonada, mas já não é apaixonada com aquele deslumbre ingênuo, não é? E nesse livro faço um bocadinho esse confronto entre essas duas visões. E é engraçado reparar, eu quando estava a escrever o livro, eu consegui identificar nessa primeira viagem momentos que são momentos gatilho desse crescimento, do baixar a guarda, de estar convencido que me vão roubar e que vou ser enganado, e depois ser surpreendido por gestos de uma humanidade e uma hospitalidade desarmante mesmo, a palavra é desarmante. E depois nessa viagem em 2019, em que já sou tipo um filho da casa, e que mesmo assim há sempre bocadinhos de mim, porque todas as coisas que uma pessoa ouve e vive e tal, porque há sempre coisas que nos confirmam, há histórias que nos confirmam até os piores medos, não é? Mas há muitas outras que os contrariam, e então eu ando ali tanto numa viagem como noutra, claro que com posturas diferentes e com contextos diferentes, mas ando sempre ali um bocadinho nessa guerra entre aquilo que tu trazes de fora, os preconceitos, as ideias feitas, as histórias que ouves, os medos que trazes, com depois o que vai ser a real história que vais encontrar, não é? E há muitas histórias, lá está, nesse livro tenho histórias na primeira viagem, desde um passeio no deserto com um camelo, e que eu já achava que aquilo ia ser o descalabro, e depois tenho umas conversas ultra filosóficas no deserto. Há outras coisas, como por exemplo ter um condutor de rickshaw em Jodhpur que ia me levar ao palácio, e eu imaginei, eu desconfiei porque ele me estava a pedir o preço certo, porque toda a gente me dizia que ele... qualquer coisa. Não, exatamente. Imagina o que é. Então era ele, eu tinha visto que o preço do hotel para o palácio, para o forte, era tipo 40 rupias. E por isso eu já estava à espera, este gajo vai me pedir 200, vai não sei o quê, e eu entro e ele diz-me assim, 40, nem diz assim, só diz assim, 40, assim muito, muito rapidamente. Eu, 40, está bem, entrei, e já ia completamente, ia para lá e só pensava, pá, como é que o gajo me vai enganar? Ele disse-me 40, se calhar agora chegamos lá, vai dizer que é $40 ou 40 euros, que não era rupias, que era não sei o quê, que é 40 mais o dinheiro da gasolina, alguma ele vai preparar. E de repente chego lá e ele diz assim, eu espero aqui por ti. Eu, não, mas eu pago já. Ele, não, eu espero aqui por ti e depois levo-te de volta. E comecei logo, pronto, ok, já estou mesmo a ver. Vai ser forte para ir, e depois para voltar, se calhar vamos já cobrar 200 ou 300, e depois eu não sei, não vou saber dizer que não saber no sentido em que já não consigo. Jodhpur é aquela azul. Jodhpur é a cidade azul. E o gajo nunca falava. Eu tentava fazer alguma conversa que era para ver se percebia um bocado a coisa, mas ele não falava. Só dizia assim um bocado meio fanhoso e tal, e então não falava muito. Eu fui para o palácio, estive a ver o palácio completamente, com a cabeça completamente dominada por aquele. Sempre a pensar naquilo, com aquela nódoa, não é? Porque acaba por ser uma nódoa, é assim um peso que tu levas, estás a pensar como é que este gajo me está a enganar e não sei o quê, e acabas por nem sequer estar a gozar completamente o momento. E de repente cheguei lá e o gajo, não sei o quê, eu estava a voltar, e quando chegamos ao hotel, ele pediu-me para aí, agora não estou a lembrar, mas eu acho que pediu 80, e depois eu dei 120, porque foi 40 de ir, 40 de estar à espera e 40 de voltar. Ou então se calhar ele pediu os 120 e explicou que era assim 40. Não sei, aquilo era completamente lógico, não me tentou enganar, nada, e foi-se embora, tudo na boa. E depois eu acabei por encontrá-lo outra vez, e de repente ele convidou-me para ir à casa dele, e eu quando cheguei à casa dele é que eu percebi que ele não falava porque ele era surdo-mudo. E então, quando eu falava com ele e ele não falava comigo, era porque ele não estava a ouvir e só dizia forte porque sabia que era para o palácio. E então era surdo-mudo e era de uma família muçulmana que estava em jejum nessa altura, que era Ramadão. Ofereceram-me uma refeição
e que eles não comiam. E eu dizia, não, mas eu também não como. Eles, não, comes, tu és nosso convidado, o convidado é Deus, não sei o que é. Eu, não, eu espero até ao fim da tarde e depois comemos todos juntos. Esperei, e entretanto o pai dele teve-me a explicar, tipo, que teve a juntar não sei quantos anos de dinheiro para comprar um rickshaw para o filho, e que aquilo era o rickshaw que lhe tinha dado há um ano, e que aquilo era tipo, o filho estava tão orgulhoso do filho, porque ele, apesar de ter uma deficiência que nem sequer é uma coisa por aí além, mas na Índia num país mais pobre, tem logo muito menos condições para dar para essas pessoas poderem ter um futuro e poderem ter um trabalho, e de repente ele tinha um rickshaw e levava os turistas e era o provider da casa, era ele que trazia o dinheiro para casa porque os pais estavam-se a reformar. Pá, a história era linda, e eu estava ali, eu só pensava, eu a ver o amor daquela família, a falar da história do miúdo, a maneira como eles, enfim, se entregavam àquilo, e eu completamente desarmado, eu só pensava, como é que eu tive horas a achar que este gajo me estava a enganar? E porque ele nunca tinha mostrado nada que me fosse enganar. Mal, não é? Claro que sentes, e isso é uma aprendizagem, o facto é que isso é uma aprendizagem. E aquilo que eu depois comecei-me a perceber é que muitas vezes, quando nós somos os primeiros a pôr um muro à nossa frente, um muro de, portanto, uma defesa, não é? Tipo, não quero, não sei o que é. Acabamos por, ok, se calhar também evitamos alguns esquemas, mas também evitamos as histórias boas. E o facto é que, muitas das vezes, quando eles veem as pessoas lá a resistir, eles próprios já te encaixam logo numa categoria. E por isso, quando vem alguém que está ali todo cheio de defesas e muito coisa, e eu muito seguro de si mesmo, porque eu não me deixo ser enganado por ninguém e tal, também já te põe logo noutra categoria. Se calhar a ti é que vai ser um desafio maior para te enganar, se calhar, ou já nem vão ter, já não vais atrair as pessoas com energia boa. E às vezes lá está, quando baixas essas defesas e vais tanto, bem, claro que não completamente ingênuo, não é? Porque às vezes já, mas não há perigos, não é? Tem tão poucas histórias que o gajo tem que encontrar, é um bocado difícil saber onde está. E a partir do momento em que uma pessoa cede ao seu cinismo e então desconfia, a partir desse momento vai ser sempre mau, porque assim, vai ser mau porque só vais ver coisas más ainda por cima. Podemos ter razão e isso Exato. É mau. Sim. Ou podemos estar errados e isso é mau. Exatamente. A partir do momento em que nós desconfiamos, a experiência já não vai ser fixe. Exatamente. Porque, de qualquer das maneiras, só que realmente é um bocado difícil de jogar com esse equilíbrio. Sim, porque tu não sabes mesmo, e por isso é que eu prefiro, em geral, não quero dizer lá está, somos humanos, e era o que estavas a dizer há bocado, temos dias também, temos alturas, e eu sei que também há dias em que eu estou tipo, ou porque não me apetece falar com ninguém, ou porque acho que está tudo contra mim não, mas enfim, contra... E, por exemplo, há bocado estava-te a falar dessa fuga agora em 2020 da Índia. Eu, aquele dia em que me vi embora, eu a certa altura, eu já achava que toda a gente me estava quase a atacar, porque meti ali 2 ou 3 ideias na cabeça e de repente eu achava que estava em perigo. Houve uma altura que eu achava que estava em perigo. Mas depois eram essas ideias. E porque estava num sítio ainda a 100 e tal quilómetros de Cochim, e o gajo da casa que eu tinha alugado, e que foi tipo o meu protetor ali, só que ele era tão protetor que me fez ter medo das outras pessoas, porque ele a certa altura, porque as pessoas estavam a ficar muito desconfiadas, porque o Covid apareceu na Índia como apareceu em quase todos os países, não é? Através de viajantes, seja os viajantes locais que estiveram fora e que voltaram, ou os estrangeiros que vêm viajar. E um dos primeiros casos mais fortes na Índia foi de um grupo de italianos no Rajastão, 12 italianos, e isso marcou muito. As pessoas começaram a ver toda a gente, todos os estrangeiros como potenciais, e porque éramos transmissores de doenças. As pessoas não sabem se eu estou lá há 2 dias ou há 2 meses, eu até já estava há 2 meses quase, por isso era impossível ter trazido alguma coisa de fora, mas as pessoas não sabem, tipo, elas veem um estrangeiro, não sabem. Eu tinha imensa gente naqueles últimos dias. A primeira pergunta que me faziam era: és italiano? Sério? Nunca me perguntaram isso na Índia, nunca. E de repente perguntaram: és italiano? Porquê? Porque os primeiros a trazer o Covid foram os italianos. Bem, os primeiros assim mais mediáticos. E porque nessa altura a Itália estava já com aquele drama todo foi o primeiro, assim, um dos primeiros países a ter um drama grande com o Covid. E então de repente só me perguntavam se era italiano. E depois começas a ver coisas como pessoas a
a tapar a cara quando te veem, ou a virar para o outro lado da rua, ou se tu vais falar com eles fazem logo tipo assim, ou pessoas tipo corona, assim, na altura nem se dizia Covid, não era ainda? Corona, assim a apontar para ti. E tu começas a perceber que as coisas estão a ficar um bocado desagradáveis. Depois vês também alguns moves assim mais tipo políticos de proibir o acesso às praias, proibir o acesso a isto, restaurantes a fechar, né? E de repente eu tinha o gajo a mãe do gajo que me alugou a casa a dizer-me: tu amanhã vais-te embora, não vais? Tu amanhã vais-te embora, toda a hora, amanhã vais-te embora. Eu vou embora amanhã, já comprei um voo, eu vou-me embora amanhã. E eles sabiam que eu estava lá na Índia já há não sei quanto tempo, mas eles estavam com medo por causa dos vizinhos. Pelos outros, é. E ele não me deixou sair de lá, ele esteve sempre comigo. Foi buscar o jantar, trouxe-me o jantar, jantou comigo, eu tinha tipo um alpendre à frente de casa, estava sempre comigo lá até eu ir-me deitar. E estava sempre a dizer, e depois dizia: queres beber uma cerveja? Eu: quero. Vamos ao bar? E ele: não, eu vou comprar a wine shop, vou comprar e trago aqui. Depois trazia, e começava: bem, já houve pessoas a perguntar-me por ti, a perguntar onde é que está o estrangeiro, de onde é que tu vens, há quanto tempo é que estás na Índia. Já houve pessoas que agora, quando eu cheguei lá, que taparam também a cara a ele, por isso aquilo já estava a afetá-los a eles por eles estarem comigo. Eu nessa altura sei ver assim, isto não há condições para ficar aqui. Depois também as próprias embaixadas começaram a dizer para nos irmos embora e então fui embora no dia a seguir, foi assim de um dia para o outro. E nessa altura também se calhar havia muita gente que se calhar não estava a sentir isso, mas o facto de eu ter isso na cabeça e de pensar que as pessoas estavam todas já... Eu tive um sonho nessa noite em que estava a fugir de moto e que as pessoas estavam-me a tirar cocos. Sério? Imagina. E então, porque aquilo já estava tão na minha cabeça e depois tu próprio acabas por ficar muito influenciado por isso. E por isso, lá está, agora isto com o Covid, mas com isso que estavas a dizer, os preconceitos, os estados de espírito como tu estás, seja por uma fase que estás a passar ou por um dia que acordaste com o pé do lado errado, tipo, às vezes isso pode fazer a diferença entre teres uma experiência melhor, pior, mais assim, mais assado, enfim. Mas por defeito dar uma oportunidade e às vezes, eu às vezes me digo que sim, eu já sei que aquilo cheira mal para caramba, mas vamos ver. Mas às vezes é pelo filme, tu já sabes que aquilo vai ser qualquer coisa. Olha, eu estava no ano passado, estava no Egito com um amigo meu, o Fábio, e aparece lá um man. Eu posso mostrar-vos e tal. É para o Egito então. E nós tipo, este gajo não é. Work here. Mas quanto é que vais querer no fim? E ele: não, work here. Tá bem, vamos lá ver. Levou-nos tipo umas grutas cheias de lixo. Depois o gajo olhava para os hieroglifos e era tipo uma cobra. Ele via que era um M. E depois, passado uma hora, dizia que era um N. Eu também era um M. Ele: sim. E no final, claro que ele pede dinheiro. Sim. Às vezes eu digo sim. Tipo, não, e quando eles dizem essas coisas de sou estudante, por isso estou a fazer porque quero treinar o inglês, ou isso, no fim vão sempre pedir dinheiro. Isso não é garantido porque é mesmo, porque eles estão-te a prestar um serviço. Por isso, o facto é que uma coisa é se tu conheceres alguém, tiveres um amigo, alguém que já estabeleceste uma relação, mas alguém que te aparece ali para te prestar um serviço, para te ajudar, à partida vai pedir alguma coisa. E até, se tu tiveres isso na cabeça e aceitares que é assim, porque não, até podes fazer e nem tem de ser um problema, não é? Agora, também depende do que é que estás a alimentar, como é que estás a alimentar e também qual é que é o serviço. Bem, no Egito, então, acho que é o país onde eu estive com a pior, se podemos dizer pior ou melhor, mas com a pior abordagem são os mais chatos. Eu não gosto de dizer assim, mas são mesmo os mais chatos. Eu tive situações, eles eram tão chatos com a história de vir ajudar e mostrar e o guia e isto e aquilo outro. Estava com um amigo meu, houve um dia que nós decidimos: hoje vamos levar um guia e levamos já logo à partida, porque pelo menos, nem que seja pela paz que vamos ter o resto do passeio, porque não nos vão chatear, porque nós estávamos sempre a chatear e nós acabávamos por passar o dia todo ou ali as horas que passávamos naquele sítio sempre com pessoas a chatear e pensávamos: bem, vamos levar combinamos o preço. E ele dizia: não, é o que vocês quiserem. Nós: não, vamos combinar um preço, vais ver isto connosco, o preço é este. Ok, estamos em paz. Olha, ao fim de uma hora, se tanto, entrou para umas grutas e de repente era preciso
ter um assistente que era para fazer umas coisas com os espelhos, que era para a luz entrar dentro da gruta e não sei o quê, pois já tínhamos de estar a pagar um assistente. E depois também chegou uma zona lá, já tipo na parte final, em que depois tinhas de voltar e fazer não sei o quê, e subimos lá umas rochas e ele chega e diz assim: o meu serviço acaba aqui, tipo a minha zona acaba aqui, a jurisdição, exatamente, a partir daqui é com não sei quantos. E nós... Então, mas nós pagámos pelo coisa. Ele tipo, vai-se embora, tipo, na boa, vai-se embora e vem, pronto. E a partir daí já estamos a levar outra vez com outros gajos. E eles realmente eram mesmo assim, muito chatinhos nisso. Ao mesmo tempo, lá está, eu tive experiências no Egito, também muito humanas, claro. E quando é que eu tive essas experiências mais humanas? Foi quando nós não estávamos a fazer tanto o circuito. Porque, por exemplo, em Luxor, conseguimos, chateámos tanta cabeça não havia turismo na altura, não sei quando é que foste. Foi um ano. Então pronto, também não devia haver muito turismo nessa altura, não é? Não, fiquei no Happy Land Hostel. Não ficaste lá, né? Onde? No Cairo? No, em Luxor. Não, em Luxor fiquei ao pé fiquei no lado oeste. Ok. Já mesmo quase ao pé, já era só deserto quase atrás. Ok. Ao pé depois dos balões, ao pé dos Vales Reis, sim. E era assim uma pensãozinha muito gira, com uma grande pinta. Estivemos a chatear, queríamos uma moto. Eles diziam: não, mas aqui não se aluga motas, aqui vão táxi, vão seguir. Nós queremos uma moto. Arranjaram-nos uma moto. E como arranjaram-nos uma moto, nós depois fazíamos os circuitos que queríamos e íamos fazer. Então muitas das vezes não estávamos só nos sítios lá está turísticos e tal. Fomos convidados para um casamento, fomos convidados e fomos a um casamento, fizemos uma série de coisas, atravessámos o rio com a moto num barquinho, não sei o quê, né? E essas experiências foram as mais giras, porque lá está, puxaram também por pessoas que não são aquelas pessoas que estão ali mesmo já à espera do turista para sacar alguma coisa, e acabou por ser muito humano também por causa disso. Mas depois de resto chegávamos a um sítio, não chegávamos nós víamos, quem chegava de autocarro também não havia muitos, porque não havia quase turismo, mas havia aqueles autocarros que vêm dos cruzeiros ou isso, e via-se assim um autocarro a chegar, era logo, tipo, aí 10 ou 20 ali, mas aquilo também estava mal, porque estava em crise, estava em crise, não havia turismo por causa do terrorismo, não é? Mais por causa da revolução. Pois, ali foi exatamente, tinha havido a revolução, exatamente. Já passou bem tempo, mas pois já, exatamente. Só demora uma geração a esquecer. É verdade, eu fui em 2014, acho que foi 14, e foi ali logo a seguir à Revolução e antes, depois de uns ataques que houve e tal, foi uma abertazinha que houve ali, e havia pessoas muito desesperadas mesmo. Jorge, olha, eu deixei fluir de propósito porque estava a gostar de como estava. Acho que é um tema sempre interessante, este equilíbrio de... porque há malta que é só de um lado, que é inocente para sempre, há malta que é cínica para sempre. Sinto-me desconfortável 1000 vezes quando vejo o pessoal a ser bué de rude para com as pessoas. Não. Mas acho que é um tema pertinente nesta questão das viagens, de onde é que começa e onde é que acaba esta confiança que nós podemos ter no nosso colega ser humano. Acho que sim, e acho que há já agora, se puder ainda dizer, sim. Acho que há um valor que nós temos de ter sempre em mente, ou uma ideia que tem de estar sempre presente. Os estrangeiros somos nós. Nós quando estamos a viajar, não são eles que são os estrangeiros, não são eles que são... enfim, o diferente. Nós é que somos o diferente ali, porque eles estão no ambiente deles, eles estão no habitat deles, digamos, eles, eu não gosto de dizer o eles, mas enfim, os locais, aquelas pessoas estão no seu habitat, aquilo são as soluções deles do dia a dia, e nós é que somos o estrangeiro. Por isso, quando nós impomos uma postura, quando nós impomos, enfim, vimos com o nariz empinado ou o que for, às vezes não é o nariz empinado, mas é só aquela, sei lá, quase condescendência, estás a ver? Aí já eu acho que já está mal. O que não quer dizer que todos nós possamos ter às vezes uns momentos assim, somos humanos. Mas genericamente é realmente ter uma atitude fixe, porque eles vivem lá todos os dias, nós estamos lá de passagem, a menos que seja gritante. Não quer dizer que também temos que aceitar tudo, não é? Claro, sim. Mas a menos que seja gritante, acho que sim, merece que se dê uma oportunidade. Este é o volume 1 de uma trilogia, esta é de Vespa na Índia, e este é O Marajá faz anos. O Jorge também já contou uma história deste livro na última vez que esteve na Metamorfose. Creio que o título era O Marajá e o Canibal, algo assim. Sim, porque o Jorge conheceu um canibal. E o terceiro livro
quando vocês virem isto, ou acabou de sair, ou então está para sair, de qualquer maneira, se seguirem o Jorge no Instagram em Fui Dar Uma Volta, vão e também podem comprar enviando mensagem, suponho. Sim. Aliás, o livro é a edição independente, é a edição de autor, por isso está presente em meia dúzia de livrarias independentes também em Portugal, mas basicamente eu acho que 90% do que eu vendo é no Instagram e no Facebook. Muito bem. Jorge, muito obrigado mais uma vez. E aí em casa, se gostaram e querem continuar a ver este tipo de episódios, para já subscrevam o canal, porque é só clicar num botãozinho, é fácil. E depois, se quiserem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante. As minhas próprias aventuras podem segui-las em Pedro on the Road. Até para a semana. Obrigado, Jorge. Obrigado.